Estamos expondo Colossenses e estamos em AGO. Quem ainda não assinou a sua lista de presença da AGO, nossa Assembleia Geral Ordinária, que você que é membro da igreja, ao final do culto pode assinar lá a nossa lista de presença da AGO, tá bom? Colossenses capítulo 1, versos 24 a 29, nós vamos nos deter no verso 26 e 27. Colossenses capítulo 1, temos exposto esse texto e é um texto muito rico, a carta de Paulo à igreja em Colossos, e estamos caminhando versículo a versículo. Se você buscar no YouTube, no Stories da nossa igreja, né, você vai perceber que eu preguei em dezembro nesse mesmo texto, mas sob outra perspectiva diferente de hoje, quando eu abordei a questão da esperança, tá bom? Agora nós vamos abordar uma outra área interessante do texto, que é acerca do mistério. E por isso nós vamos nos deter nos versos 26 e 27, mas para contexto, para que os irmãos entendam melhor, vamos ler Colossenses 1, 24 a 29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto nos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração mais uma vez pela Tua palavra, edifica-nos, conduze-nos com a Tua graça, com a Tua misericórdia, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou projetar uma foto de 1999. Mr. M. Vocês se lembram? Tem gente que não aqui. Pesquisem no Google. O Brasil parava para ver Mr. M. Obviamente com a voz de Cid Moreira por detrás. O que o Mr. M fazia? Por que ele chamava tanta atenção? Porque ele desvendava os mistérios da mágica. E isso chamava muito a atenção. Desvendar mistérios chama a nossa atenção. Desde criança, você e eu somos curiosos. Nós queremos desvendar mistérios. Você solta uma criança que está engatinhando na sala, ela vai direto na tomada, porque ela quer enfiar o dedo naquela tomada para desvendar um mistério. E a gente sabe o resultado disso e tenta impedir com todas as forças. E ela começa a andar. E ela mexe na casa inteira. Olha, a gente que faz visitas, você percebe uma casa que tem criança, neto, rapidinho. É só você entrar, não tem um objeto de decoração sobre a mesa, não tem um forrinho, não tem nada. Ou seja, naquela casa tem criança, tem neto, você pode ter certeza, porque eles puxam tudo, derrubam tudo, quebram tudo por curiosidade, mistério. Adolescentes e jovens, muitas vezes, entram pelo caminho das drogas e do álcool por causa da curiosidade, do mistério. Qual é a sensação de se ficar bêbado? Qual é a sensação de se usar uma droga? Infelizmente, nós sabemos que esse caminho é um caminho terrível, mas é a curiosidade, a pressão, às vezes, do meio que se está, desejo de ser aceito pelo gueto, e por aí vai. Muitos homens de negócio perdem seus recursos financeiros por curiosidade, o desejo de saber e investir e ter um retorno mais rápido, e se aventuram em lugares financeiros, em certos negócios que eles não conhecem, não dominam, mas a curiosidade, o desejo de saber como é que é,
faz com que eles sejam conduzidos a essas armadilhas. Alguns até dão certo, outros não. Outros caem naquilo que os egípcios já mostraram que não dá certo, pirâmides. Obviamente que a curiosidade ela pode ser positiva. Muitos dos avanços da ciência, muitos se deram por causa da curiosidade, do desejo de descobrir o mistério. Como é que isso aqui funciona? Como é que isso aqui funciona? Então, Paulo escreve nesse texto sobre o maior dos mistérios de toda a humanidade. Acabamos de ler isso. Olha o que diz o verso 26. O mistério que estivera oculto dos séculos, das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Ele não está falando de uma mágica qualquer, ele não está falando de um mistério qualquer, de uma coisa simples, ele está dizendo sobre o maior mistério da história da humanidade, que estava oculto por séculos. A questão é: que mistério é esse? Qual a vantagem de se descobrir esse mistério? Como nós podemos nos relacionar com esse mistério? Paulo está inspirado pelo Espírito Santo ao escrever essa carta, e aquela igreja estava caindo nas armadilhas da curiosidade, do mistério, por exemplo, das vãs filosofias, que ele vai falar no capítulo 2. O mistério do legalismo: se você cumprir certos itens, você vai ser aceito por Deus. O mistério da experiência com anjos sobrenaturais e tantas outras revelações que os gnósticos e os pré-gnósticos já haviam proposto, e nós já vimos isso aqui nos sermões anteriores. Mas sabe o que é o grande mistério? É que por 400 anos antes dessa carta, Deus esteve calado. É bom lembrar que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você tem 400 anos de silêncio profético. Deus não levantou o profeta por 400 anos. Gente, não são 10 anos, 20, 30, 100, 200, são 400 anos de silêncio. A pergunta é: como foi preservada a fé por 400 anos no coração de alguns? O que aconteceu nesse período? O escritor Paul Johnson, no livro História dos Judeus, ele chama a atenção para o fato de que nesse interregno, nesse período interbíblico, intertestamentário de 400 anos, entre o Antigo Testamento e o Novo, os judeus foram, na maioria do tempo, liderados por gregos. E o Paul Johnson diz: os gregos eram excelentes arquitetos, escultores, poetas, músicos, comerciantes, teatrólogos, filósofos e oradores. Como deveriam os judeus reagir a uma invasão cultural que era, ao mesmo tempo, uma oportunidade e uma tentação misturado? Aí o Paul Johnson diz: durante esse tempo, os judeus reagiram de maneira diferente. Um grupo, por exemplo, se isolou no deserto, tentou manter a sua tradição mosaica. Eram chamados dos Hassidins. Eles eram os puritanos da época, tinham que guardar tudo aquilo que o Senhor havia dado para que eles pudessem guardar. Mas outros grupos judaicos se tornaram helenistas e começaram a viver como os gregos viviam, tentando agora entrar nessa nova onda. Nesses 400 anos, diz o Robert Gundry, um outro autor, nesses 400 anos, diz o Gundry, é interessante observar que até um sumo sacerdote judeu se tornou helenista. O nome dele era Jason. E ele pegou lá em Jerusalém, criou um ginásio de esportes à moda grega e colocava os jovens judeus para falar grego e se exercitar com poucas roupas, como os gregos faziam, gerando um escândalo. Escuta, o sumo sacerdote está falando para o povo virar helenista. Tamanha era a influência nesse tempo. O ano 168 antes de Cristo, perceba, estou falando de 400 anos, um outro movimento aconteceu quando Antíoco enviou um general chamado Apolônio. Não sei se ele está entre nós. O Apolônio chegou com 22 mil soldados para acabar com o judaísmo, determinou que o judaísmo era ilegal.
Qualquer um que manifestasse agora traços religiosos do judaísmo seria preso. E os soldados até saquearam Jerusalém. Mas aí acontece um levante judaico com Matatias. Depois é chamado isso de a revolta dos Macabeus, que dura 3 anos de governo, de libertação, até que no ano 63 o general romano Pompeu chega e Roma toma conta de tudo. E aí nós já estamos entrando às portas da chegada de Cristo Jesus. Por que é importante essa história? Para você ver o movimento, a pressão de ser povo de Deus por 400 anos de silêncio profético. Deus estava calado. Paulo escreve: o mistério que estava oculto por séculos, agora está revelado diante de todos nós. Percebam a força disso? Eu não sei se você já sentiu Deus calado, mas é uma experiência terrível. Ver pessoas que não conseguem sentir a presença de Deus. Nos momentos de crise, de solidão profunda, a pior solidão é a da alma. Quando você tem Deus ao seu lado, você pode estar sozinho em qualquer ilha do universo, numa prisão, em qualquer canto. Mas se Deus está com você, você não está sozinho, você não se sente sozinho. Mas a pior coisa é uma pessoa que está num estádio de futebol, num ginásio repleto de milhares de pessoas ao seu redor e ele está só. Às vezes a pessoa que está ao lado dele é até uma pessoa muito chegada, mas não percebe quão só ele está, porque a ausência de Deus leva a esse vazio existencial terrível. E Paulo diz: esse mistério, essa ausência, essa sensação de que Deus está calado, acabou. O mistério foi revelado. E aí, nós entramos nesse versículo e percebemos que esse mistério tem uma explicação. Olha o que diz Efésios capítulo 3, verso 1 a 12. Volta lá, Efésios 3, de 1 a 12. Nesse texto de Efésios 3, fica mais claro o texto. O professor do Reformed Theological Seminary, o Benjamin Glad, escreveu: o que parece implícito em Colossenses 1, 27, Cristo em vós, torna-se explícito em Efésios 3. E aí vamos ler então Efésios 3, de 1 a 12. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, a revelação de Deus para ele. E ele está dizendo: agora eu vou mostrar para vocês o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Ele continua: do qual esse Evangelho, fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Percebe? Cristo, ele não apenas revela-se como a grande revelação do mistério. Ele começa a realizar uma obra transformadora, não apenas nos corações de apóstolos e profetas, mas de todas as pessoas e das nações. Ele diz agora: o evangelho de Cristo não está restrito a uma revelação apenas a um povo chamado judeu. Os gentios são todos os povos que não são judeus, brasileiros, americanos, poloneses, argentinos, haitianos, todos. Ele diz: somos todos um só povo, não há diferença. Em Cristo Jesus, as barreiras culturais caem. Gente, você já imaginou o evangelho transformando as nações? Acabariam as guerras.
o ódio interracial vai por água abaixo no Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo acabaria com todas as guerras do mundo, se as pessoas entendessem que a promessa é para todos os povos. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho faz o que ninguém consegue fazer. Nenhum acordo da ONU consegue fazer um judeu e um árabe e um islâmico se abraçarem como irmãos em Cristo. Não existe um decreto para isso, mas o Evangelho faz. O Evangelho faz com que pessoas que crescem odiando a raça do outro, a religião do outro, o jeito do outro, a economia do outro, a política do outro, acabe. Essas barreiras somem no Evangelho. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Essa é a mensagem da paz do Evangelho. Não é eu guerreando contra você, eu vencendo você contra o seu argumento, eu derrubando. Não é isso. Acaba isso. Quando o Evangelho de Jesus chega, vem a mensagem do perdão, da paz, da união, do amor, da fraternidade. E nós nos sentamos nos bancos da igreja e chamamos uns aos outros irmãos, cristãos, filhos do mesmo Deus Pai. Vivemos hoje uma sociedade sectarista, que propõe, não aceite, não conviva, não converse, não dialogue, não. Você vai se isolando, a sociedade vai ficando isolada. Cristo nos une, nos chama para sermos um só povo, debaixo de um só Espírito, um só batismo, um só Senhor, uma só palavra, um só propósito. Por isso que Paulo está tão encantado com esse Evangelho. João Calvino, nas Institutas, ele cita um dos pais capadócios. Na patrística, você tem 3 pais da igreja que começaram a pensar a teologia por volta do ano 300, o Basílio Magno, o Gregório de Nissa e o Gregório de Nazianzo. Estou falando por volta do ano 300. Eles são reconhecidos como aqueles que começam a organizar a nossa teologia. Eles são mais reconhecidos, porque estão diretamente vinculados com a igreja ortodoxa de Constantinopla. E João Calvino, citando Gregório de Nazianzo, fala sobre o deslumbramento desse homem quando ele entendeu a Santíssima Trindade na Bíblia. Nazianzo diz assim: eu não posso pensar em um e único sem que me veja imediatamente envolvido pelo fulgor dos 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Nem posso distinguir os 3 sem que me veja imediatamente voltado para um único. No caso, Cristo, ou quando ele estuda sobre o Espírito Santo, ou quando ele estuda sobre a pessoa do Deus Pai. Esse deslumbramento de Gregório gerou uma teologia riquíssima, que até hoje, no ano 2024, nós colhemos frutos dessa reflexão à luz da Escritura Sagrada, porque a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável. Volta lá para Colossenses, então, agora no verso 27. O que é esse mistério? É tudo isso e muito mais, porque Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. A riqueza da glória. Eu me lembro do Suassuna. O Suassuna, Ariano Suassuna, ele dizia assim: eu trabalho com a língua portuguesa e as palavras para mim são muito importantes. Eu li no jornal hoje que a banda Calypso é espetacular, disse o Suassuna. Ele disse: se deram para Calypso o termo espetacular, sobra o quê na língua portuguesa? Então, Paulo está dizendo aqui, eu estou falando para vocês da riqueza da glória desse mistério, entendeu? A importância. E o que é? O teólogo John MacArthur, ele faz
um destaque em 3 aspectos do mistério revelado na vinda de Cristo, que Paulo, ao longo da sua teologia, vai tratar. O primeiro grande mistério: o Deus que estava calado se fez carne e habitou entre nós. O Deus que estava em silêncio por 400 anos, agora se encarnou. Segundo, esse Cristo que se encarnou rompe com as barreiras culturais, conversa com a mulher samaritana, prega para os gentios, elogia quem não era judeu, diz que nunca encontrou fé como essa no meio de um povo que havia o tempo todo se dedicado à fé, mas ele não está citando nenhuma grande autoridade judaica para isso. E tanto os judeus quanto os gentios, por último, são alcançados pela graça através da obra de Jesus, e eles possuem as riquezas inigualáveis da habitação de Cristo. MacArthur encerra aí. Eu achei essa frase fantástica. Olha o que diz o verso 27, a riqueza da glória. Cristo está em vós, e Ele é a esperança da glória. Querido, se Cristo está em nós, o que é que te preocupa? Se Deus é por nós, percebem a profundidade dessa revelação? Eu nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Então, João capítulo 14, verso 23, vamos projetar João 14, 23, nós começamos a entender a beleza desse Cristo em nós. Evangelho de João, capítulo 14, o verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Perceba, não é legalismo, é amor. A beleza do Evangelho é que você não tem um checklist. Você não escreve num checklist, né? Não, um cristão é uma pessoa, por exemplo, isso é só um exemplo, tá? Alguém pode escrever: o cristão é uma pessoa que não bebe, não fuma, não dança, não joga. Quando eu li uma vez uma coisa dessa, eu olhei lá em casa, tinha um cachorro pastor alemão, e entendi por que ele era chamado de pastor. Não bebe, não fuma, não joga, não dança. Não é esse checklist. Não é isso. Cristianismo é amor. Eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como? A mim mesmo. Jesus disse isso. O Senhor vai fazer morada no nosso coração. Andar com quem a gente ama é bom demais. É bom demais. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha o que diz Gálatas capítulo 2, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, isso é Cristo em nós, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, perceba, ele não está fazendo uma projeção de vida eterna, agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Por quê? Porque ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Percebe? O Deus que ama é o Deus que se entrega. Por isso que Efésios vai dizer que um relacionamento saudável numa família é o homem que ama a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. E a esposa ama seu marido e o honra, e ele honra a sua esposa, e ambos constroem um lar, não baseado em checklist, eu faço isso, você aquilo, não, mas no amor, porque o amor cobre multidão de pecados. Efésios capítulo 3, o verso 16 em diante. Quando nós pensamos então na projeção do fato de que Cristo habita em nós, diz Paulo em Efésios 3,16: segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Qual é o resultado de Cristo em mim? Só o amor já seria o suficiente. Só o fato de que vivemos no perdão, de que aceitamos uns aos outros quando nos tornamos irmãos em Cristo Jesus e caminhamos nessa relação amorosa de família da fé? Não, nós também, quando somos habitados pela graça de Deus,
mediante a fé em Cristo Jesus, tudo fruto do imenso amor dele por nós, diz o versículo 16, que nós somos fortalecidos em poder. Mas não é o poder que destrói, é o poder que constrói. É o poder que edifica. É o poder que vai além das nossas expectativas, porque nós, quando nos unimos ao povo de Deus, nós podemos fazer proezas, diz a Bíblia. Quando o povo de Deus anda unido, nós podemos fazer proezas. O que o inimigo das nossas almas quer fazer? Desagregar, desunir. Porque morte é isso, morte é separação. E o salário do pecado é a morte. Ele veio para matar, morte, roubar, separar você daquilo que você tem como um valor, e destruir. Então não aceite palavras de destruição na sua vida, porque Deus te deu, pela habitação do Espírito Santo em você, na fé em Cristo Jesus, poder para recusar isso. Não há tentação que venha sobre nós acima das nossas forças, diz a palavra do Senhor. Deus é tão misericordioso que quando você é tentado, Ele já te dá poder para vencer a tentação. A gente é que cai porque gosta do pecado, às vezes, né? E aí vem o peso, o arrependimento, o pedido do perdão. Mas a gente sabe que as consequências estão aí. E Deus diz, você tem, pela obra, esse grande mistério, Cristo em vós, esse poder. Continua no verso 16 de Efésios 3. Mediante o seu espírito, no homem interior. Você não precisa buscar alguém para ter essa comunicação espiritual de poder. O Espírito Santo habita em nós, em você. Não existe alguém que tem mais poder que você e você tem que recorrer a ele, para ele recorrer a Deus. Olha que privilégio. Você não precisa procurar alguém ungidão para ter um encontro transformador e poderoso com o Senhor. Você o faz no silêncio da sua casa, na leitura da palavra, na vida de oração. Deus te abençoa com poder, pela obra do Espírito Santo. Verso 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados novamente em amor. Finalidade, verso 18, a fim de poderdes, olha que coisa linda, compreender com todos os santos, não sozinho, na comunhão dos santos. É aqui que a compreensão acontece, na comunhão. A Bíblia não te convida a buscar e experimentar poder para viver uma vida isolada, é na comunhão de todos nós. Qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer, de novo a palavra, o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A palavra plenitude aqui na língua grega, ela tem a ver com um copo de água que você vai derramando assim a água, ela enche o copo e começa a derramar. Essa é a ideia da plenitude. O cristão, quando ele entende essa habitação, ele fica pleno, alegre, leve. Ele contagia, ele sai derramando água na casa inteira. Porque ele está exalando o bom perfume de Cristo, experimentando a alegria, do poder, da paz, do amor, da fraternidade, todas essas coisas belas. O John Frame, no seu livro A Teologia Sistemática, ele diz, o próprio Jesus e também os escritores do Novo Testamento apresentam a vida cristã regularmente como uma imitação de Jesus e imitação de Deus ao enviar Jesus. Então o verso, volta lá para Colossenses 1, 27, o verso 27 vai dizer, Cristo em vós, essa esperança da glória. Não é apenas a experiência dessa alegria e transbordamento, dessa plenitude aqui no presente, mas também a certeza de para onde estamos indo. É a alegria, a convicção de para onde estou indo.
Eu era seminarista, fui orar com um pastor. O seminarista acompanha pastor. E o pastor só chama o seminarista para os momentos difíceis. O pastor nunca chama seminarista, fui convidado para um jantar maravilhoso, no melhor restaurante da cidade, vamos comigo. Não. O pastor chama seminarista assim, morreu uma pessoa, vamos lá. Né? Tem uma pessoa muito enferma, vamos lá. E eu fui com esse pastor, o seminarista. E chegamos num quarto de hospital em que havia um homem muito crente, mas muito mal, muito enfermo. Estava sofrendo bastante, ele não conseguia mais falar, esse senhor. E o pastor falou, ele ouviu, ele era pastor dele há muitos anos, eles eram grandes amigos. Eu estava ali até um pouco emocionado, vendo aquela cena bonita do pastor com sua ovelha de tantos anos conversando. Mas essa palavra da esperança, da glória é algo maravilhoso. Quando o pastor disse assim, vamos orar, e colocou a mão assim em cima da mão dele, ele sem poder falar, quietinho, e o pastor começou, Senhor, se o Senhor quiser fazer um milagre, curar, esse homem já estava perto de 100 anos, aí esse homem bateu na mão do pastor, eu olhei assim, porque foi bem forte, o pastor fez assim, ele fez assim, que coisa linda saber para onde você está indo, a plena convicção de que é melhor estar com Cristo. Como diz Paulo, é incomparavelmente melhor. Por isso, os homens e mulheres de Deus aguentaram tanta perseguição, perderam suas vidas, sem negar a Cristo Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Tá bom, pastor Leonardo, o senhor falou, mas o que a gente leva para casa? Né? Eu quero voltar ao Mr. M. E eu quero te dizer uma coisa, você é Mr. M. Cada cristão tem a mensagem que revela o mistério. Não da mágica, muito maior que isso, da riqueza da glória. Deus nos entregou o mistério e disse, revele ao mundo. O mistério que está há séculos escondido, agora revelado a você. Conte para as pessoas, mostre para as pessoas, transborde essa plenitude do poder, do amor, da alegria, do perdão que Cristo Jesus colocou no seu coração. O Dr. Heber Campos, o pai, escreveu na sua teologia sistemática, a nossa plena humanidade refletirá a pureza moral de Cristo, não conforme a sua divindade, mas conforme a sua humanidade. Nós somos chamados não para transparecermos a divindade de Cristo, mas a sua plena humanidade, a beleza de um ser humano perfeito, como fora criado por Deus lá em Adão, antes do pecado. Deus não nos chamou para uma obra muito extraordinária que Ele já não nos tenha capacitado para vivê-la. Revele ao mundo, por sua vida, que Cristo habita no seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse presente de termos sido resgatados na cruz do Calvário do nosso pecado, de uma vida distante sem Ti. Obrigado porque na cruz do Calvário o Senhor nos reconciliou pela fé com o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado porque pela obra da cruz de Cristo Jesus e sua ressurreição ao terceiro dia, o Senhor nos garante a nossa ressurreição. Somos assim, ó Deus, gratos, porque no passado o Senhor nos resgatou, no presente o Senhor derrama sobre nós poder, amor, fé, esperança, alegria, e sabemos para onde estamos indo. Obrigado, Senhor, por esse imenso amor por nós. Nos faça, Senhor, realmente cristãos que com as suas vidas possam revelar esse grande mistério da Tua palavra àqueles que ainda não Te conhecem, nesse mundo que tanto precisa da Tua paz, que excede todo entendimento. Oramos pedindo a Tua bênção, a Tua paz, a Tua alegria,
o poder e a graça do Senhor sobre nossas vidas, nossas famílias, nossos lugares de trabalho, de estudo, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.